Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre o plano cartesiano e vamos contar essa história em duas partes. Nesta primeira parte nós vamos pegar pontos que estão representados no plano cartesiano e vamos estabelecer as suas coordenadas. Na segunda parte nós vamos pegar coordenadas e vamos localizá-las dentro de um plano cartesiano. Este é o primeiro tema de uma série sobre gráficos que eu espero que ao final você esteja sabendo construir gráficos e interpretar gráficos, porque esta é a melhor forma da gente conhecer a vida de uma função matemática em toda a sua extensão. Se você quer clarear suas ideias sobre plano cartesiano, assista nossos dois vídeos e não deixe de assistir a série inteira. Roda a vinheta. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano, porque é aqui que inicia a nossa trajetória para que nos demais vídeos a gente possa construir gráficos e interpretar gráficos. Porque o plano cartesiano vai ser a tela onde uma função matemática vai ganhar vida, onde uma função matemática vai ter uma cara, um formato. E a partir da leitura deste gráfico de uma função matemática construída sobre um plano cartesiano, é que a gente vai conseguir tirar as milhões e bilhões de informações sobre esta função matemática. É ali que a gente vai conseguir compreender a vida completa, o comportamento de uma função matemática. E o que é então o plano cartesiano? O plano cartesiano foi inventado por volta de 1640 pelo René Descartes, um francês, por isso que acabaram batizando esse sistema de plano cartesiano, em homenagem a Descartes. E o que é o plano cartesiano? É uma espécie de GPS da matemática. É um sistema de posicionamento, é um sistema de localização. Então o Descartes inventou uma forma de, num gráfico, em que ele vai estabelecer dois eixos, tá ok? O primeiro eixo a gente costuma chamar do eixo X, das abscissas. O segundo eixo a gente costuma chamar de eixo Y, o eixo das ordenadas. Eu coloco uma escala no eixo X que não precisa ser de 1 em 1. 1, 2, 3. Pode ser de qualquer coisa. 2, 4, 6, 10, 20, 30. Tanto faz a escala que você coloque, desde que ele tenha espaços iguais para intervalos iguais. Neste gráfico aqui, coloquei as escalas 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Porque tendo escalas no eixo X e escalas no eixo Y, eu consigo criar um sistema de posicionamento para descrever certos pontos, então, e para localizar certos pontos. Então aqui eu tenho pontos que durante esse vídeo nós vamos localizar eles no plano cartesiano, e aqui eu tenho pontos colocados que durante esse vídeo nós vamos estabelecer quais são as coordenadas dele, a descrição da sua localização no plano cartesiano. Então é isso, quando a gente descrever a localização de um ponto, a gente vai chamar de um par ordenado. Por que ordenado? Porque será sempre dois números em que o primeiro número é a posição que esse ponto ocupa neste eixo X. E a segunda coordenada será a localização que este ponto ocupa no eixo Y. Por isso que chama par ordenado. Sempre terá esta ordem. Primeiro X e depois Y. E isso vai me dar uma localização de um certo ponto. Então vamos fazer a leitura destes pontos, tá ok? Para ver como que funciona um plano cartesiano. Então vamos começar pelo ponto A. Repare que o ponto A ele está localizado neste par de coordenadas. O ponto A ele tem 2 no eixo X e 3 no eixo Y. Então a coordenada x2, y3 vai me dar a localização deste ponto A. Então o ponto A é x2, y3. Um conceito muito importante é o seguinte:
Repare que um único ponto ele é descrito por duas coordenadas. Toda vez que eu falar este ponto, na sua cabeça você tem que ter clareza que você está vendo duas coordenadas, as coordenadas que descrevem este ponto. Um ponto não é descrito por uma coordenada, mas por duas coordenadas. Repare que o ponto A, 2 e 3, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Repare que o ponto A, ele não está nem aqui no 2, nem aqui no 3. Ele está no encontro do 2 e do 3. Será sempre assim. Vamos dar uma olhada neste ponto B. O ponto B, ele tem essas duas coordenadas. Menos 3 em x, 2 em y. Portanto, o ponto B será descrito por um par de coordenadas, menos 3 em x, 2 em y. Então, repare que eu consigo descrever a posição, a localização de um ponto neste plano a partir das escalas estabelecidas aqui. Vamos ver este ponto C. Repare que o ponto C, ele está no encontro de x valendo 4 e y valendo 2, que é este ponto aqui. Então, o ponto C, ele vai ter uma coordenada em x, 4, uma coordenada em y, menos 2. Então, o ponto C é 4 e menos 2. Repare que cada ponto me descreve duas coordenadas, sempre assim. E entenda bem que esses pontos que eu estou descrevendo poderiam ser quaisquer uns que estão aqui. Eles não precisam estar exatamente nas linhas. A gente coloca isso para facilitar. Mas qualquer ponto deste plano cartesiano, ele poderia ser descrito. Todos esses pontos aqui poderiam ser descritos, cada um deles por duas coordenadas. As coordenadas que descrevem este ponto são diferentes das coordenadas que descrevem este ponto e cada ponto teria uma coordenada diferente. Perceba que aqui neste plano poderão ser descritas infinitas posições, infinitos pontos, em que cada ponto representa uma coordenada em x e uma coordenada em y. Vamos pegar o ponto D. Normalmente, os pontos que estão sobre os eixos acabam confundindo os alunos, mas não é difícil, o aluno só tem que pegar o jeito. Vamos pegar este ponto. Não há dúvida que a leitura dele em x, qual é a posição que esse ponto ocupa no eixo x? É a posição 2. Então, o ponto D, eu não tenho dúvida. A posição que ele ocupa em x é 2. E qual é a posição que ele ocupa no eixo y? Repare que isto é o eixo y. Eu posso pegar isso aqui e vir aqui e vai bater aqui. Qual é a posição que este ponto ocupa no eixo y? Este ponto ocupa esta posição no eixo y. Este ponto ocupa esta posição no eixo y. Este ponto ocupa esta posição no eixo y. Este ponto ocupa esta posição no eixo y, que é o 0. Portanto, a descrição deste ponto é x2, y0. Você tem que ler sempre o y indo em direção ao y. Qualquer ponto, se eu quiser a localização dele em y, é aqui que eu vou ler. Eu sempre vou ler assim para ter as coordenadas de y. E sempre vou ler assim ou assim as coordenadas de x. Então, o ponto D é 2 e 0. Vamos reparar o ponto E. O ponto E está sobre o eixo y. Eu não tenho dúvida que a coordenada em y do ponto E é 1. Repare, 1 é a coordenada em y. E qual é a coordenada do ponto E no eixo x? Repare que no eixo x eu vou bater aqui, menos 1, 0 e 1. Portanto, a coordenada deste ponto no eixo y será 0. Olha a diferença. 2
e 0. Estou falando de um ponto que está no 2 em x e no 0 em y. Y é aqui. Este ponto, 0 em x e 1 em y. Tá ok? Vamos olhar o ponto F. O ponto F, ele está aqui. Não há dúvida que a coordenada dele é menos 2 em x, porque a leitura dele em x será menos 2. Repare que para o eixo y, a posição deste ponto será 0 aqui em y, que é o ponto dele aqui. Portanto, o ponto F será menos 2 e 0. Como eu falei, os pontos não precisam estar certinho com as coordenadas. Normalmente a gente trabalha com coordenadas com números inteiros, porque facilita e tudo mais. Mas pode ser trabalhado com qualquer coordenada. Então, vamos olhar esse ponto G. O ponto G, quando eu vou ver as coordenadas dele, repare que as coordenadas deste ponto G, em x é menos 1,5 e em y é menos 2,5. Quando os números têm vírgulas, a gente costuma separar estes pontos por ponto e vírgula, para não ficar confuso, já que o número em questão tem vírgula. Então, este ponto, ele tem menos 1,5 como coordenada do x, e ele tem menos 2,5 como coordenada do y. Toda vez que os números tiverem vírgulas, separe o seu par ordenado por um ponto e vírgula, para não misturar esta vírgula com a vírgula que separa os termos. Isto é um x, isto é um y. Isto é um x, isto é um y. E será sempre assim. Portanto, qualquer ponto, ele poderá ser descrito por um par de coordenadas. Este ponto verde seria x valendo 2,5 e o y valendo menos 2,5. Este ponto aqui, ele seria x valendo 1,5 e o y valendo 1,5 também. Seria o ponto 1,5, 1,5. Tá ok? Então é assim que a gente faz a leitura. Você só não pode se confundir com esses pontos. Porque normalmente esses pontos o aluno não tem muita dúvida. Porque ele faz uma leitura em x e faz uma leitura em y. Nesses pontos, o aluno se atrapalha um pouquinho. Porque aqui é o x, mas o y está aqui. Ele tem que ler o y nesta reta. Este ponto ele tem que ser lido no y nesta reta. Este ponto ele tem que ser lido no x nesta reta. E este ponto ele tem que ser lido no x nesta reta. Portanto, este ponto vai ter também como coordenada x valendo 0. Agora que a gente fez a leitura dos pontos, do plano cartesiano, encontrando o par ordenado que descreve esses pontos, nós vamos fazer o contrário agora. Nós vamos pegar pontos e localizá-los no plano cartesiano. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!